Graças e paz a todos, queridos irmãos e irmãs que já nos seguem nas redes sociais. Estamos com mais uma lição muito maravilhosa para aprendermos um pouco neste domingo agora, a lição de número 5. Domingo é o dia 4 de agosto de 2004. E o tema da nossa lição é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E sabemos que aqui tem muita tipificação e a gente vai aprender um pouco com esta aula maravilhosa. Quero pedir desculpa aos irmãos e às irmãs que nos seguem pelo motivo da gente ter se mudado ali do Rio Grande do Norte para estar aqui agora em Recife. Então, por este motivo, ficamos 3 aulas sem poder gravar devido ao nosso tempo e o nosso compromisso aqui com várias outras coisas que temos, tá? Queridos, mas vamos estar assim continuando. Peço a você para se inscrever em nosso canal no YouTube, pb. Samuel Nascimento de Melo, tá? pb. Samuel Nascimento de Melo, presbítero Samuel Nascimento de Melo. O nosso textual nos diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Isso aqui soa magnificamente, porque a Bíblia vai dizer mulher virtuosa em Provérbios. Quem a achará? O seu valor excede o das joias mais preciosas de toda a terra. A nossa verdade prática ainda nos diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Amém, amados? Nossa introdução nos diz assim: o livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com 2 grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênção, ou seja, transformar maldições em bênção. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano, verdadeiro Deus e verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: o compromisso de Boaz com Ruth. E o primeiro subtópico nos diz: no lugar da bênção. Olha, a gente vai observar aqui uma coisa bem interessante sobre essa questão do lugar da bênção. A gente vai analisar aqui no capítulo 2, versículo 23 de Ruth, que diz: esteve, pois, ela colhendo junto com as criadas de Boaz, até que a ceifa das cevadas e dos trigos se acabou, mas habitou com a sua sogra. É interessante a gente lembrar aqui, amados irmãos e irmãs, que durante o tempo da colheita do cevado, que se encerrava em abril, 3 festas eram celebradas: a da Páscoa, a dos pães sem levedura e a das primícias. Durante o tempo da colheita de trigo, que acontecia no fim de maio ou começo de junho, havia a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Meus amados irmãos e irmãs, e amigos que nos seguem aí nas redes sociais, a gente vai observar aqui a obediência de Ruth, Ela foi muito importante para estar no lugar da bênção. Quantas vezes a gente sai do lugar da bênção? Saímos muitas vezes do centro da vontade de Deus. É importante estarmos no centro da vontade de Deus para podermos receber as bênçãos do céu, do Senhor. Tá bom? Escuta bem. A gente vai observar também aqui, no capítulo 3,
e o versículo número 5, 3 e 5 de Ruth, a gente vai observar uma outra questão bem interessante, que Ruth, ela faz, né, conforme Noemi lhe orienta. E é interessante lembrar que aqui a gente vai ver Noemi como um tipo do Espírito Santo, que dá instruções, né? E Ruth imediatamente obedece. Ruth como um tipo da igreja e Noemi como um tipo do Espírito Santo, dando instrução a Ruth de como ela deveria fazer, de como ela deveria seguir, né? Ali essa nova jornada da sua vida. Escuta bem, já segundo Boaz, a gente vai observar que ele, no capítulo 3 e o versículo 10 de Ruth, ele diz assim, e ele disse, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, que tens feito melhor esta tua última graça do que a primeira, não indo após os jovens, que é pobres ou ricos. Tem duas coisas aqui interessantes. Eu diria que três coisas que é importante a gente pontuar. A Bíblia não dá esse detalhe, não me lembro agora se dá esse detalhe, mas ele vai dizer que ela não foi atrás de jovens, quer ricos ou pobres. Isso demonstra que o Boaz tem um pouco mais de idade do que ela, tá bom? E um outro detalhe riquíssimo aqui é que, segundo Boaz, a bondade de Ruth, que Ruth teve, né, e Ruth demonstrou pelo marido falecido, foi maior, né, ele falecido do que ele em vida. Ela demonstrou essa bondade, a ponto de Boaz falar isso aí para ela. É bem interessante isso aí, porque a bondade que tu mostras para com teu marido, visto que agora ele já está morto, é ainda maior do que tu demonstrasse quando ele estava vivo. Daí as palavras, tens feito melhor esta tua última graça do que a primeira. Tá bom? Então ela seguiu a risca do que a lei dizia, do que estava dentro de toda a questão legal, E obedeceu, né? Foi obediente, fielmente, e seguiu aí esses propósitos de Deus. A gente vai observar também que ela não buscou falsas liberdades, né? Ela não buscou falsas liberdades, coisa que muita gente hoje tem procurado. E a gente vai observar também aqui na lição que o desejo de Noemi, sua sogra, era que Ruth casasse, mas não apenas casasse. Uma coisa é casar, outra coisa é ser feliz, né? Casasse e fosse feliz, verdadeiramente feliz em seu casamento, que foi isso lá na frente que aconteceu. O próprio comentarista da lição vai dizer também que o casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade, né? De toda a sociedade. Até a igreja está estribada, né, sobre o casamento, né? Sobre o casamento, porque sobre a família, e a família vem depois do casamento, obviamente, né? Até a igreja está estribada sobre a questão da família. Na igreja tem criança, tem jovem, tem adolescente, tem pessoas de idade e assim por diante, tá bom? Então a gente vai ver aí que Noemi, ela desejou muito isso e foi o que procedeu lá na frente. Então a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo da bênção. Isso é muito importante, viu, amados? Segundo subtópico do primeiro ponto ainda, a iniciativa de Noemi. Os cereais escolhidos eram levados para a ilha, um terreno plano preparado para o debulhar das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. E era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Ela precisava de ser remida e havia essa possibilidade. Claro que houve outras contestações e a gente vai observar aqui ao longo da lição. Então a gente vai observar a orientação de Noemi, sua sogra. Ou seja, Noemi deu um bom conselho para Ruth, né? Um bom conselho, uma boa orientação.
tipificando aí também o Espírito Santo, a gente vai observar. Ruth, mais uma vez, obedece fielmente, a gente vai ver isso piamente no versículo 5 e 6 de Ruth, tá bom? Uma outra questão que é interessante aqui, que ela vai pedir para eles entender, né, a capa, né? E o comentarista mesmo vai dizer que a capa era sinal de compromisso de casamento, tá bom? E Boaz orientou a Ruth e ela fez do jeito que Boaz não, perdão, Noemi orientou Ruth e ela fez do jeito que Noemi falou. Todas as coisas que Noemi orientou ela falou. E Boaz e Noemi sabia que Boaz saberia, né, o que Ruth estava falando e lhe corresponderia. E foi o que ocorreu, tá bom? Então, o que demonstra, né, a questão de Boaz, que saberia o que fazer quando notasse sua presença, né, é o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. E a gente vai ver em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel, tá bom? Terceiro subtópico, respeitando o processo. E aí tem uma questão bem interessante, porque mesmo antes de Boaz, havia um outro mais próximo, parente remidor, né? E aí é preciso respeitar o processo. Todo processo tem um começo, um meio e o fim. Todo processo tem um começo, meio e fim. Então, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se de perfume e vestir sua melhor roupa, assim como não excluiu a ternura, a santidade, não despreza a beleza, assim como não exclui a ternura, né? A santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, pureza e moderação. E tudo isso a gente vai ver aqui na vida de Ruth. Olha, por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés. Escuta bem e pergunta: quem és tu? Meia-noite, né? Ruth capítulo 13, versículo 9. Então ele disse: quem és tu? E ela respondeu: eu sou Ruth, tua serva. Estende a beira da tua capa sobre a tua serva, porquanto és um parente próximo. Isso foi o que Noemi lhe havia dito, né? Que dissesse e o que era correto. E foi o que procedeu. E aí vem a resposta de Boaz, do capítulo 3 e 10 que a gente já leu. E o que é que acontece? Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado, né? E aí vem a resposta já no capítulo 3 e 10. E como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu, né? Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Então, escuta bem, era preciso aguardar, não poderia tomar já a decisão, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, ele vai dizer, né? Vive o Senhor, que eu te redimirei. Ele vai falar para ela, ele vai dizer: agora, pois, não temas, minha filha, eu farei contigo o que tu disseres, porque toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Escuta bem. A gente vai observar aqui que o caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Boaz, dentro dessa questão de esperar o parente mais próximo para remir, e caso ele não remisse, Boaz remiria ela. E Ruth, na questão de mulher virtuosa. Vê que título ela ganha, sendo amonita, moabita, melhor dizendo, perdão, estando na terra lá dos judeus, né? Na terra de Judá, Belém de Judá, na terra do pão, e dando um maior testemunho da sua vida, não é isso? Então, olha, sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Há comentários, né, que traz algumas outras informações, mas isso não vem ao caso aqui no momento. Isso aí seria para uma outra oportunidade para a gente, tá? Então, mesmo estando perto
Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Isso aqui mostra o quanto a gente precisa estar debaixo da bênção de Deus. E a gente sabe que o casamento e a questão do relacionamento, o sexo é santo e foi criado por Deus e é bênção dentro do casamento, mas fora do casamento estará debaixo da ira de Deus, tá bom? E a gente não vai ver isso aqui. Há alguns comentários que fazem alguns comentários sutis e tudo, mas a gente não vê isso aqui dentro de um padrão das Escrituras Sagradas. Não cabe, tá? Então, segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, tá? Conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Foi tudo feito dentro do padrão. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha, né? Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E teria que esperar a noite toda lá, tá? Para na manhã. Capítulo 13, versículo 18, não é isso? O 13 e o 18. Ele vai dizer assim: então Noemi disse, repousa, minha filha, tá? Nisto se encontram o princípio da salvação pela fé. Escuta bem. O segundo capítulo de Gálatas contrasta entre os dois princípios pelos quais se obtém a vida e a justiça. O primeiro é a justificação pelas obras da lei, que dizem respeito às cerimônias religiosas, aos esforços morais das pessoas e às obras da carne, mas a lei nunca poderia salvar. O segundo é a salvação pela fé, que não depende das obras e sim totalmente de Cristo e do que ele fez por nós na cruz. É bem interessante a gente entender essa questão. Olha bem, todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida. Isso é um fato. Principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. É um assunto muito sério, é uma decisão para o resto da sua vida e precisa ser tomada com muita cautela para não se precipitar e não ter problemas no futuro, tá? A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como o vaso mais frágil. Tá? A gente vai ver isso em Efésios 5, 25 ao 28, 1 Pedro 3 e 7. Segundo subtópico do segundo ponto. Resgate e lei do levirato. Havia a lei chamada lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor, né? Logo viu o remidor que ia passando, capítulo 4, versículo 1 de Ruth. Veja que providência divina. Boaz vê logo o remidor que ia passando. É bem interessante isso aqui, porque justo no capítulo 4, né? E o versículo número 1, Boaz subiu a porta, se assentou ali. A porta da cidade era onde os negócios eram feitos nesse tempo. Os homens faziam os negócios da época na porta da cidade. E esse que passava aquele parente mais próximo, que era mais próximo como parente de Noemi do que Boaz. Veja que é uma questão de... não é coincidência, né? É providência. Tá bom? Do qual havia falado Boaz, ele disse, ei, fulano, vem para cá e assenta-te aqui. E ele veio e se assentou, com vontade de saber que assunto Boaz queria discutir. Então ele, Boaz, tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse, assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Eles estavam para servir como testemunhas. Escuta bem, o número 10 da numerologia bíblica é o número das coisas completas. Você vai ver que lá no futuro, quando foi feito, depois do cativeiro, foi feito as sinagogas, para se ter testemunho lá, para se ter o culto da época lá, digamos assim, e até muitas vezes julgamentos e tudo mais, teria que ter no mínimo 10 pessoas, que é o número da totalidade bíblica, tá bom?
Não foi à toa que Boaz pegou 10 homens, né, como testemunha. Vamos mais adiante, capítulo 4. E logo disse, em versículo 3, e logo disse ao parente, Noemi, disse ao parente Noemi, que retornou do campo de Moabe, está vendendo uma parte das terras, né, que foi de nosso irmão Elimeleque. E eu decidi fazer-te saber e te dizer que a compres diante dos que estão aqui assentados e diante dos anciões do meu povo. Se hás de redimir, redimir. E se não quiseres redimir, declara-me isso, para que eu saiba, porque não há outro antes de ti, que a redima, a não ser tu e eu depois de ti. E ele respondeu, eu a redimirei. Mas logo se deu conta de que não podia. De início ele disse que ia redimir. Depois ele se deu conta que não podia. Então replicou Boaz, no mesmo dia em que comprares as terras da mão de Noemi, tem que a comprar também da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para que suscite o nome do falecido sobre a sua herdade. O que significa isso? Que o homem tinha que se casar com Ruth e redimir a terra. Se um menino nascesse de tal união, ele herdaria a terra quando seus pais morressem. Embora o pai biológico tivesse outros filhos maiores, desta maneira a herança do falecido pelo levirato, né, não se perderia. E esta era a intenção, certo? Era isso que se daria. Então, esse parente mais próximo de início quis, depois disse que não, tá? Porque não é coincidência, é providência de Deus. Então, olha, todo homem deve ser preparado, né, nessa questão. Então, houve o resgate e lei do levirato aqui, né? Então, não seria este mais um ato da providência divina? A pergunta é essa, né? Boaz o convidou para tratar do assunto, né? Chamou 10 homens, como já falei. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth. Ou ele já tinha alguém no seu interesse, né? A Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Aí ia ter que cumprir o processo da lei do levirato, que a gente sabe, né? Quando alguém morria, o irmão, né, casaria com a esposa, e aí essa esposa sucederia filhos, né? A linhagem não ia perecer, a linhagem daquele seu irmão, tá? A aplicação das suas leis nesse caso, né? A do resgatador e a do casamento por levirato. Certamente se deu porque apenas a inquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos, olha bem, para a sua desistência. Ele não alegou que tinha alguém já, né, mas alegou que tinha motivos econômicos. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, ou seja, ele não queria dividir sua herdade com ninguém, e sim dos sucessores de Elimeleque, tá bom? Terceiro subtópico do segundo ponto. O registro público, escuta bem, seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito, né, de resgate, foi selada com o remidor descalçando o sapato, entregando a Boaz. Capítulo 4, versículos 7 e 8 de Ruth, vamos ver para a gente analisar. Lá, já havia de longe tempo este costume em Israel, quanto à remissão e ao contrato que para a confirmação de qualquer negócio. O homem tirava seu sapato e o dava ao seu companheiro, e isto era por testemunho em Israel. Quando uma terra era vendida, o dono anterior dela dava o seu sapato ao que a tinha comprado. Escuta bem. E isto significava que ele espontaneamente a tinha entregado à pessoa que tinha obtido a posse dela e seu direito de caminhar em cima do terreno adquirido.
tá bom? Por isso que havia essa questão aí. No versículo ainda de número 7 e 8, né? Então o parente disse a Boaz: toma para ti, e descalçou o seu sapato. Para Boaz, tá bom? Em outras palavras, Boaz comprou a terra. Era tipo um documento. Você via como um documento. Ele comprou a terra na medida que ele vai e descalça lá o sapato, tá bom? E Boaz disse aos anciões e a todo o povo: vós sois hoje testemunhas de que tomo posse de todas as coisas que foram de Elimeleque e de tudo que foi de Quilion e de Malom, tá? Do doente e do enfraquecido, né? Da mão de Noemi. Tendo em vista todos os nomes mencionados aqui, embora houvesse somente uma fazenda, havia uma sucessão nos direitos do proprietário, tá bom? Então, o que é que acontece, minha gente? O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona, né? E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, escuta bem, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Eles citam aqui o nome das duas mulheres do terceiro patriarca, por nome de Jacó, que foi transformada em Israel, nação eleita. Tá? Capítulo 4, versículo 9, né? E ao 11 de Ruth, né? Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Veja que privilégio essa moabita teve em terras estranhas. Que coisa linda, né? Terceiro tópico para a gente finalizar, meus irmãos. Não vamos demorar muito. Fala sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O primeiro subtópico diz assim: o nascimento de Obed. Como todos nós já sabemos, Obed foi o avô de Davi. Escuta bem, o nascimento de Obed, consumado o casamento, né? Boaz podia tomar a Ruth por mulher. Agora, se ele tomou Ruth por mulher, olha aí, sexo, desfrutando a bênção de Deus no casamento. E o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho, capítulo 4, versículo 13. Boaz, pois, tomou Ruth e ela lhe foi por mulher, e logo possuiu, e o Senhor, e logo a possuiu. E o Senhor fez com ela, com que ela concebesse e deste à luz um filho. Quando Ruth olhou o seu bebê, escuta bem essa interpretação aqui, recém-nascido, pergunto-me quais foram os pensamentos dela. Já parou para pensar nisso? Pouco se dava conta ela das consequências de tudo isto, e tão pouco nós nos damos conta. Como foi glorioso essa jornada, essa caminhada aí, esse fruto da obediência, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da providência de Deus sobre a vida de Ruth. E as mulheres diziam a Noemi: louvado seja o Senhor, que fez com que não te faltasse hoje um remidor, cujo nome será renomado em Israel. Veja que coisa linda. É do pequeno filho de Ruth que viria aquele que é mencionado como o parente mais próximo, até mais próximo do que Boaz. Certamente um menino que foi um antepassado de Davi e, em última instância, seria o filho de Davi, está destinado a uma fama muito maior do que essas mulheres poderiam pensar. Não tem nem como elas imaginar como isso ia fazer parte da história do autor da vida, né? Do autor da fé, vindo da linhagem dela. E a gente vai ver lá em Mateus, né, as 4 mulheres que entram na genealogia de Jesus: Tamar, Betseba, e Ruth e Raabe, né? Que já é a tataravó de Davi. Veja que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Tá? Ou seja, a trisavó, né? Porque Boaz seria o trisavô, né? Bisavô, né? Bisavô, assim como Ruth foi a bisavó. Tá bom? Então vamos lá. A viúva, cadê? O nascimento de Obed, né?
consumado, né, o casamento. E aí veio a bênção de Deus, a herança, né? Salmo 127, versículo 3 diz que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do seu galardão. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Está vendo que na vida tem altos e baixos? Noemi chegou ali como a marca, como um processo realmente que ela passou tremendo, mas agora Deus deu vitória. Deus chegou na vida de Noemi, realizando uma obra extraordinária, né? Um neto maravilhoso por nome de Obed, que seria o pai de Davi, de onde vem a linhagem do Messias de Cristo, tá? O pai de Jessé, né? E Jessé é o pai de Davi, não é isso? Vamos lá. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, mas era um processo, tudo na vida tem um processo e tem aprovação, que não tem explicação. Depois é que a gente vai... a Bíblia diz assim, o que eu faço hoje, na carta de Pedro, né? Tu não sabes agora, mas saberás depois. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação na vida. Quem não receberia? Um neto, né? Uma segunda bênção. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Vê que coisa maravilhosa. A pior coisa é você não ter ninguém para cuidar de você na velhice. Mas aí ela teve agora essa esperança, essa alegria. Era mesmo o começo de uma nova fase da vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulhos e alegria. Provérbios 17:6. Neles os idosos projetam um prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles, né? Ele aí trabalha no filho, aí vem a recompensa, o neto. Salmo 128 e versículo 6. Vamos ler aqui o Salmo 128, versículo 6, para ver o que diz. É muito maravilhoso esse salmo. Fala já dessa segunda bênção aí, que já são os netos, né? Falando dos filhos e dos netos. Dos filhos e dos netos. 128, o livro do Salmo, versículo 6, que nos diz assim: sejam como a erva dos telhados, que murcham antes que cresça. A predição é clara, todos os que se opuseram... Salmo 128, versículo 6. Eu li o 129 e o 6. Calma. 128, 6 diz assim: e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Olha que coisa linda. Isto será levado a cabo na era do reino vindouro. Isso aqui é escatológico. E será em plenitude, cumprir-se-á ao pé da letra esse texto aqui, escatologicamente, lá no futuro, tá? Vamos aqui para o final da lição. Segundo subtópico da lição e último, né? Diz assim: Boaz, um tipo de Cristo. A gente vai ver aí nessa lição Boaz como um tipo de Cristo, Ruth como um tipo da igreja, Noemi como um tipo do Espírito Santo, tá? Olha, se Noemi, Ruth ou órfã não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Existiria, mas seria alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, então não ia ter como vir mais ninguém das entranhas de Noemi, tá? Órfã voltou para os moabitas, não tinha como dar continuidade a isso. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão, obediência. Ela estava debaixo de uma missão, estava no centro da vontade de Deus. Tá? Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Isso aí a gente vai ver em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Pedro, capítulo de número 1 e 18 e 19, vamos ler para a gente encerrar. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19.
1 Pedro 1, 18 e 19, que nos diz assim, para a gente fechar aqui a lição. Tá? 18 e 19. Sabendo que fostes resgatados, não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, perecíveis, né? Da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Versículo 19. Mas com o sangue precioso de Cristo, um cordeiro sem mancha e sem contaminação, sem mácula, sem defeito, perfeito. O que é que isso tem a ver? Fala do pagamento que revela a vida derramada de Cristo em favor dos pecadores. Tá bom? Então, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus nos livre de todo mal e nos dê uma aula abençoadora. Outra coisa, uma dica para vocês, quando for dar aula, ouça seus alunos, partilhe a lição, não fique só falando na frente da classe, você pode ser o melhor professor, vai se tornar o pior, se não partilhar. A aula tem que ser participativa, todos precisam perguntar, corresponder, e aí você vai ter uma aula maravilhosa. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, nos livre de todo mal. A próxima lição que vamos estudar será o livro de Esther. Coisa maravilhosa. Então, e lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar, tá bom? O importante é que eu diminua e que ele cresça. Se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo. Um abraço a todos, a paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Pai, te louvo por esse momento, por cada vida que está assistindo essa aula em algum momento. Abençoa, abre a mente, o coração e coloca essas palavras dentro do coração de cada um deles. Nos dá uma aula amanhã abençoadora em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.